O mundo espiritual é um tema que tem fascinado a humanidade ao longo da história. As Escrituras nos mostram a existência de um mundo além do nosso, um reino espiritual habitado por seres celestiais e entidades sobrenaturais. O mundo espiritual desempenha um papel central na compreensão da relação entre Deus e o homem. Neste vídeo, exploraremos o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o mundo espiritual, seus habitantes e sua influência em nossas vidas. Por isso é importante você assistir até o final para aprender a se proteger. Deus e os seres celestiais. Na Bíblia, Deus é retratado como o Criador do céu e da terra, bem como de todos os seres espirituais que habitam o mundo celestial e do universo. O livro de Gênesis, no Antigo Testamento, relata a criação do mundo e dos seres humanos por Deus. Além disso, a Bíblia faz referência a seres celestiais que servem a Deus, tais como anjos e arcanjos. Os anjos são mencionados em várias partes da Bíblia como mensageiros de Deus e servos divinos. Eles são frequentemente descritos como seres espirituais que fazem a vontade de Deus e desempenham papéis importantes na execução de seus planos. Por exemplo, o anjo Gabriel é conhecido por trazer mensagens divinas a personagens bíblicos, incluindo a anunciação do nascimento de Jesus a Maria, como registrado no Novo Testamento em Lucas capítulo 1. Além dos anjos, a Bíblia também faz referência aos serafins e querubins, que são seres celestiais que adoram a Deus e o servem em seu trono. Ezequiel capítulo 1, versículo 5 em diante. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Este texto descreve uma visão do profeta Ezequiel, na qual ele vê criaturas com 4 faces e asas, conhecidas como querubins, que guardam o trono de Deus. São criaturas além da nossa compreensão, e esta seria uma possível aparência dos querubins. Os querubins ocupam primeiro lugar na hierarquia celeste entre todos os anjos, ficando logo abaixo de Deus. Os seres espirituais do mal. Além dos anjos e seres celestiais, a Bíblia também menciona seres espirituais malignos, conhecidos como demônios ou espíritos malignos. Essas entidades são retratadas como oponentes de Deus e agentes do mal. Satanás é o líder desses seres malignos, e ele é frequentemente descrito nas Escrituras como um adversário de Deus e da humanidade. Satanás, também chamado de Lúcifer, era um querubim que se rebelou contra Deus. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 em diante. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. No texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12 em diante, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você, que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Após sua rebelião contra Deus, Satanás, já caído na terra, faz uso da sua influência maligna.
e tenta Adão e Eva no Jardim do Éden. Vemos esse fato narrado em passagem de Gênesis 3. O mundo espiritual e a influência nos seres humanos. A Bíblia ensina que o mundo espiritual desempenha um papel significativo na vida dos seres humanos. Ela descreve a luta entre forças espirituais do bem e do mal que afetam as escolhas e ações das pessoas. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve em Efésios 6:12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso sugere que a Bíblia reconhece a existência de poderes espirituais que influenciam a vida humana. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a Bíblia descreve a influência dos demônios na vida das pessoas. 1. Tentação e corrupção moral. A Bíblia relata que os demônios tentam as pessoas a pecarem e a se afastarem de Deus. Por exemplo, em Mateus 4, Jesus é tentado pelo diabo no deserto. Os demônios procuram corromper moralmente as pessoas, levando-as a cometer atos pecaminosos, como mentir, roubar e cometer adultério. 2. Possessão demoníaca. Há também casos de possessão demoníaca descritos na Bíblia, nos quais os demônios tomam controle do corpo e da mente de uma pessoa. Isso resulta em comportamento anormal e muitas vezes violento. Em vários relatos no Novo Testamento, Jesus exorciza demônios de pessoas possuídas, restaurando-as à saúde mental e espiritual. 3. Doenças e sofrimento. Em algumas passagens bíblicas, demônios são associados a doenças e sofrimento. Por exemplo, em Lucas 13, uma mulher é descrita como tendo um espírito de enfermidade que a mantinha curvada por 18 anos. Jesus a liberta dessa aflição, indicando uma conexão entre a doença e a influência demoníaca. 4. Engano e falsos ensinos. A Bíblia adverte que demônios são capazes de promover engano e falsos ensinamentos. Em 1ª carta a Timóteo 4:1, Paulo alerta que algumas pessoas abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso sugere que os demônios podem influenciar as pessoas a abraçarem crenças heréticas e a se afastarem da verdadeira fé. 5. Conflitos espirituais. A Bíblia também descreve conflitos espirituais entre os anjos de Deus e os demônios. Em Daniel 10:13, há uma referência a um anjo que lutou contra o príncipe do reino da Pérsia por 3 semanas. Isso sugere que os demônios têm influência sobre nações e governantes terrenos. Embora a Bíblia descreva a influência dos demônios na vida das pessoas, ela também ensina que o poder de Deus é superior ao poder dos demônios. Os cristãos são encorajados a resistir ao diabo e às tentações por meio da fé, da oração e do poder de Deus. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia também fala sobre a importância da oração e da comunhão com Deus, como meio de buscar proteção espiritual. Se você tem uma vida com Deus, então você está no texto 1º livro de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso indica que por meio da nossa comunhão com Deus, somos fortalecidos contra as influências negativas do diabo. Por isso, deixei na tela final um vídeo no qual abordo o tema da oração para você assistir. A vida após a morte e o mundo espiritual. A Bíblia também aborda a questão da vida após a morte e o destino das almas humanas no mundo espiritual. Ela ensina que, após a morte, as almas das pessoas enfrentam um julgamento divino que determina seu destino eterno. O Novo Testamento descreve a ressurreição dos mortos e a vida eterna no céu,
ou o castigo eterno no inferno, dependendo das ações e da fé das pessoas. Um dos versículos mais conhecidos que aborda essa questão é João 3,16, que afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso implica que a fé em Jesus Cristo é o caminho para a vida eterna no mundo espiritual. O mundo espiritual, como descrito na Bíblia, é um reino complexo e misterioso que desempenha um papel fundamental na fé e na vida dos crentes. E sua influência é sentida na vida das pessoas e em nosso destino após a morte. A Bíblia nos fornece toda a orientação espiritual que precisamos para vencer o mal. Primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Então, meu amado, fique firme no Senhor, confie nele, e até o próximo Pílula de Fé.